Olá! Hoje temos a oportunidade de apresentar nosso trabalho para o 28º Congresso Anual de Iniciação Científica da UNB e o 19º do Distrito Federal. Somos as orientandas Lume e Laura, nosso orientador Dr. Carlos Darwin, somos da ESCS. E o título do nosso trabalho é Ajustes da oxigenoterapia em pacientes com síndrome respiratória aguda grave pelo SARS-CoV-2 e os efeitos da hiperoxemia. Então, como explicitado na apresentação, no final de 2019 e início de 2020, a gente teve a pandemia da Covid-19, que atingiu 34 milhões de pessoas no Brasil. E atualmente ainda não temos um tratamento específico antiviral e o manejo ele vai consistir basicamente em cuidados de suporte, com papel central da oxigenoterapia e do suporte ventilatório mecânico. A oxigenoterapia, então, ela consiste na oferta de oxigênio em concentrações acima das encontradas em ar ambiente. E diante do temor às consequências rápidas da hipoxemia, a gente tem um cenário em que existe o uso deliberado de oxigênio no ambiente hospitalar e de UTI, sem atenção às consequências da hiperoxemia. Então, por exemplo, a gente sabe que nos pulmões existe estresse oxidativo, existe interferência na respiração mitocondrial, na reparação alveolar, na modulação do sistema imune, e que, de fato, a hiperoxemia ela vem sendo associada a piores desfechos em pacientes internados em UTI, com maior mortalidade, maior tempo de ventilação mecânica, e pior prognóstico em pacientes reanimados após parada cardíaca e pós-AVE. Então, dito isso, nossos objetivos são esses, então, principalmente, avaliar a associação da hiperoxemia na admissão com a mortalidade na UTI hospitalar em pacientes críticos admitidos por COVID, e, secundariamente, avaliar os fatores associados à hiperoxemia e avaliar a associação entre o tempo de internação e hiperoxemia desses pacientes também. O nosso método foi um estudo coorte prospectivo, que foi conduzido na UTI do Hospital Santa Luzia, do período de março de 2020 até agosto de 2021, e foram incluídos todos os pacientes com mais de 18 anos internados com diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave decorrente da Covid-19. Para análise das variáveis preditoras de mortalidade e tempo na UTI, os pacientes foram classificados em 3 grupos, conforme a PaO2, então hipoxemia menor que 60, normoxemia entre 60 e 120 e hiperoxemia acima de 120. Os desfechos avaliados foram hipoxemia na admissão, hiperoxemia na admissão e mortalidade hospitalar. Para avaliar os fatores independentes associados à hiperoxemia na admissão, a gente realizou análise de regressão logística binária do método de entrada. O nosso nível de significância estatística foi definida como um valor de P menor que 0,05. E para análise de sensibilidade de associação entre hiperoxemia e mortalidade hospitalar em relação à robustez para fatores de confusão não medidos ou não ajustados, foi calculado o valor E, que é o E-value. Então, foram inclusos 939 pacientes no nosso estudo, com idade média de 57 anos e desvio padrão de 16,5 anos, sendo que 40,3% dos pacientes eram mulheres. A hiperoxemia foi encontrada em 39,9% dos pacientes e hipoxemia foi encontrada em 4,5% dos pacientes. Foram associados de forma independente à hiperoxemia uma idade mais avançada e admissões durante o fim de semana, e foi encontrado como fator de proteção a admissão durante a madrugada, que foi definido de meia-noite às 7 da manhã. A hiperoxemia também esteve associada de forma independente à mortalidade hospitalar, e o valor do E-value em odds ratio ajustado para a associação entre hiperoxemia e mortalidade foi de 73,65%. 65 com um intervalo de confiança de 95%, de 7,57%, e para associação entre se sentir bem ou muito bem informado pelos meios tradicionais de comunicação e diagnóstico prévio de Covid-19 foi de 2,31%, com intervalo de confiança de 95%, de 1,03%, sugerindo que os fatores de confusão no medido provavelmente não explicariam a totalidade desses efeitos. Então, como já dissemos, 4,49% apresentaram hipoxemia, 55,56% apresentaram normoxemia e 39,39% apresentaram hiperoxemia. Como conseguimos ver, em análise multivariada, foi associada a hiperoxemia à idade mais avançada, que é a internação durante o fim de semana, e foi considerado como um valor de proteção à admissão durante a madrugada. Em análise univariada, também foram considerados associados à hiperoxemia um SARS-3 e um sulfo pior, e também necessidade de ventilação mecânica na primeira hora de admissão. Em análise univariada, foi associado à hiperoxemia um maior tempo de internação de 11 dias comparado com 7 dias na normoxemia, mortalidade maior na internação na UTI, 52 em pacientes com hiperoxemia e 35 pacientes com normoxemia, e maior mortalidade hospitalar também, pacientes com hiperoxemia, 78 pacientes, normoxemia, 63 pacientes. Em análise multivariada, foi associada uma maior mortalidade hospitalar à hiperoxemia, que é a PaO2 maior que 120 mm de mercúrio, uma idade mais avançada, hipertensão arterial e uma pontuação menor do que 15 na escala de Como de Glasgow. Então, a hiperoxemia realmente foi frequente no nosso estudo, quase 4 em cada 10 pacientes apresentaram uma oxigenoterapia acima das suas necessidades. Idade e admissão ao fim de semana foram associadas a uma maior ocorrência de hiperoxemia, enquanto as admissões à madrugada foram associadas a uma redução.
A hiperoxemia estava associada a uma maior mortalidade hospitalar, embora isso seja ainda controverso na literatura, mas está certo que uma exposição excessiva ao oxigênio pode gerar efeitos deletérios, impactando pulmões e funções do sistema nos órgãos sistêmicos, além de apresentar um custo desnecessário para o sistema de saúde. Como a gente viu durante a pandemia, teve uma falta de oxigênio no sistema público e seria uma coisa maléfica. Então, como conclusão, nossos achados reforçam a possibilidade de consequências adversas de administração excessiva de oxigênio, mostrando que essa hiperoxemia frequente está associada a aumento de mortalidade, e os profissionais de saúde eles devem estar mais atentos quanto ao uso excessivo de oxigênio. Muito obrigada.